Meus irmãos, que a graça e a paz bendita do Senhor Yeshua HaMashiach seja sobre todos nós nesta noite. Eu me sinto lisonjeado sempre quando me dão a oportunidade para trazer uma palavra. Estava falando agora há pouco que a gente, pela idade, fica mais pregando experiência vivida do que esboço. Eu não me preocupo com isso mais. Antigamente não, era esboço, era isso, aquilo, agora não. Então, eu me deleito mais em ouvir, como hoje pela manhã, a palavra que nós ouvimos foi uma bênção. Deus tem usado muito o Rocha Francisco, e isso para nós é motivo de alegria. São vidas jovens, mas que são vasos, instrumentos na mão do Senhor. Eu quero, meus irmãos, que os irmãos abram as suas Bíblias no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, nós leremos do verso 16 até o verso 20. Nós leremos a palavra do Senhor. Capítulo 28, do verso 16 em diante. Leamos a palavra do Senhor. E os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Meus irmãos, de posse desta palavra, e também ainda rememorando o estudo dessa manhã, o estudo da semana, que estava baseado na Parashá Emor, fale, nos fala muito a palavra do Senhor e nos mostra, nos revela em cada porção da palavra, aquilo que o próprio apóstolo João falou, escrevendo o seu evangelho, aquele evangelho, lá no versículo 1 do capítulo 1, quando ele fala: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós somos um povo privilegiado. O nosso privilégio, ela não é em porções esparsas, mas é onde nós estivermos, como ele mesmo falou: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. E ele se sente convidado quando nós começamos a adorar o seu nome. A adoração atrai o Senhor. Ele vive em meio à adoração dos seus santos anjos, serafins, querubins. Ali eles cantam, eles adoram ao Senhor, dizendo: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. Mas a palavra fala que ele escolheu um povo para que este povo se tornasse seus sacerdotes, seus profetas, e escolheu um homem lá na terra de Ur dos Caldeus, e daquele homem trouxe até Canaã, e de Canaã veio a formar a nação que hoje nós conhecemos como Israel, e dessa nação veio aquele que é o maior de todos os judeus, Yeshua HaMashiach. Mas quando nós olhamos a palavra de Gênesis ou de Bereshit até Apocalipse, nós encontramos a ação do Senhor Yeshua
sobre o povo de Israel. Porque ele ora no capítulo 17, ele ora agradecendo ao Pai pelos que o Pai havia lhe dado. E ele não ora somente pelos que estavam diante dele, mas ele orava por nós que aqui estamos. E ele orava também pelos que já estão esperando a manifestação dos filhos de Deus na segunda vinda dele. Mas Israel ainda não entendia a grandiosidade da presença do Senhor sobre a vida deles. Eles passaram 430 anos lá no Egito, sofrendo na mão de Faraó. Mas quando o Senhor, depois de ter levado Moisés lá para a terra de Midian, e lá ele passou 40 anos, e quando o Senhor falou com ele na sarça, aquela sarça que ardia em fogo, mas não se consumia, ele veio sem conhecer. E a mesma palavra que o Rocha Francisco acabou de falar, aquilo que nós precisamos é aquilo que ele seria para cada um de nós. E para Israel era aquilo que Israel precisava conhecer: um Deus poderoso, um Deus santo, um Deus que se alegra com a santidade do seu povo. Então, meus irmãos, nós estamos aqui porque nós estamos em treinamento. Haverá um tempo quando a plenitude do Senhor encher todo esse cosmo, toda a parte espiritual, ela se tornar misturada com a material de uma maneira que a plenitude do Senhor vai encher tudo. Então nós conheceremos o Senhor na sua plenitude, e diz a palavra, assim como Ele é, nós seremos também. Então isso é promessa. É promessa para nós, mas para isto ele preparou um povo, tirou o povo lá do Egito, trouxe o povo, e durante 40 anos esse povo, ele foi obrigado a passar por um trabalho de desapego do Egito que estava impregnado em si. Eles poderiam chegar lá em Canaã em 15 dias no máximo, mas para que o Egito saísse de completo da vida deles, foi preciso que eles passassem 40 anos lá no deserto. E lá no deserto, segundo o que foi falado a semana passada, e muitos pregadores falam que o tempo que Deus mais se manifestou para um povo foi durante a transição do deserto com o povo de Israel. Deus se manifestava na nuvem, fazendo sombra durante o dia. Deus se manifestava numa coluna de fogo para iluminar em favor do povo caminhando na escuridão do deserto. Deus fazia com que da rocha brotasse água. Deus dava carne de primeira para o povo de Israel. Deus dava pão todos os dias, a não ser o sábado, o Shabat. Ali ele já colhia em dobro na sexta-feira. Então nós entendemos, meus irmãos, que Deus, ele cuidou do seu povo. E agora, meus irmãos, aqui, quando Deus, ele chamou a Moisés e disse: fala ao povo, primeiro aos sacerdotes, como foi falado hoje, as orientações. Eu estava lendo, estudando durante a semana, e eu digo, irmão, ser pastor hoje é uma beleza. É muito fácil, mas ser sacerdote era muito difícil. Se os irmãos observaram o texto, se alguém estudou a Paraxá durante a semana, a coisa é séria para o sacerdote. E para o sumo sacerdote, ainda pior. Porque o sacerdote, ele tinha que, para casar com uma mulher específica, virgem, toda preparada, e que não poderia ser de um outro povo, e ao mesmo tempo, ele poderia ter um pouco de contaminação com os mortos, só da família. Mas o sumo sacerdote, nem
com o pai nem com a mãe. Durante o velório do pai e da mãe, ele estava dentro da tenda, adorando a Deus. Era muito duro, era muito duro. Hoje, eu lembro quantos velórios eu pude realizar como pastor. E é costume nós trazer o corpo para dentro do santuário e fazer o culto. E hoje eu entendo que não é assim, mas foi feito assim. E meus irmãos, eu falo, mas naquela época era muito difícil. E ai de quem quebrasse estas determinações do Senhor. Ai de quem quebrasse. Mas o Senhor Yeshua veio e nos deu a graça de uma maneira toda especial. Esta bênção toda especial de podermos estar aqui sendo trabalhados por Ele, começando a trazer a Israel outra vez para dentro de nós, porque nós estávamos e estamos ainda, queira ou não, vivendo na época dos gentios, mas haverá um tempo em que o tempo dos gentios cessará e haverá agora o tempo do Senhor 100% sobre a terra. Então, meus irmãos, observando o texto da palavra do Senhor, nos fala que a primeira festa que o Senhor nos fala e nos deu é o Shabat. Tem gente que, para chegar no Shabat, na casa do Senhor, dá trabalho. Mas a palavra do Senhor fala que é uma festa. E ninguém vai para uma festa com cara de velório. Ninguém pode ir para uma festa. Já pensou você chegar no aniversário de alguém que é seu amigo, com a cara toda trancada, todo travado? Alguém vai dizer, ó, você vem aqui, em vez de você trazer alegria e se alegrar comigo, você está trazendo tristeza pelo seu semblante. Irmãos, quando nós chegamos na presença do Senhor no Shabat, tem que ser um momento de alegria. Hoje eu estava vindo para cá, eu até falei aos meus filhos e à minha esposa no carro. Eu disse, ele pôs um louvor de um adventista que ele canta Gonçalves, Leonardo Gonçalves, se eu não estou errado, não é? Então, ele começou a cantar aqueles hinos. Eu nunca fui, irmãos. Tem irmãos aqui que já foram várias vezes em Israel. Eu nunca fui. Mas eu falo para os irmãos, eu não sei se os irmãos têm essa experiência, ou antes mesmo de ir pela primeira vez, tiveram essa experiência. Eu comecei a ouvir o louvor e eu senti saudade de Israel. Quem já sentiu saudade de Israel, mesmo antes de ir lá? Mesmo antes de ir. Porque, irmãos, eu estava conversando com um rabino e perguntei, o que é isso? Me explica o que é isso. E ele disse, isso é natural. Isso é natural de quem pertence a Ele. Quem pertence a Ele, sente saudade dEle, sente saudade de estar com Ele, sente saudade de estar na terra dEle, que Ele está preparando para que nós estejamos morando lá também. E diz a palavra do Senhor em Zacarias capítulo 14, que as nações da terra, elas hão de celebrar a festa do tabernáculo de Sucote, naquele tempo, quando o Senhor Yeshua estiver reinando sobre toda a terra. E aquele que não for, aquela nação que não for cultuar, a chuva será cortada daquele lugar, não haverá chuva. Então haverá um controle. E nós vemos que nós estaremos naquele tempo com o Senhor, reinando com Ele, nos deleitando com Ele, assentados com Ele, porque a palavra do Senhor fala que nós nos assentaremos com Ele em tronos, e isso é um privilégio. A palavra do Senhor diz, Ele mesmo falou,
muitos filhos serão postos para fora, mas muitos que foram trazidos dos valados, dos becos, das ruas, os aleijados, os mancos, vieram e se assentarão nos tronos com Abraão, Isaque e Jacó, e ele como rei. Então, meus irmãos, é um privilégio para nós estarmos aqui adorando e bendizendo ao nome do Senhor. Então, quando você vir a casa do Senhor para o Shabat, desde a sexta-feira, quando entrar o Shabat, comece a glorificar o nome do Senhor, porque é uma festa de alegria, é uma festa de regozijo, é uma festa de união, é uma festa de comunhão, é uma festa de paz para nós que temos o Senhor na nossa vida. E isso é maravilhoso. A outra festa que Ele deixa para que nós relembremos e venhamos a cumprir como mandamento é Páscoa, né? Páscoa, que infelizmente o mundo hoje deturpou, e nós encontramos muitos coelhinhos, não ovelhas, não cordeiros, mas coelhinhos, não branquinhos, mas de chocolate. É uma festa de comércio, é uma festa de comércio. Então, meus irmãos, nós vemos que essas festas que o Senhor deixou é para que o seu povo possa ter uma experiência única. Na festa de Páscoa, a festa da passagem, a festa da saída, nesse dia o Senhor Yeshua, Ele foi imolado na cruz do Calvário, para que nós que estávamos aprisionados, escravizados por causa do pecado, pudéssemos encontrar a liberdade para as nossas vidas, através do reconhecimento do seu nome como Senhor de cada um de nós. E o sangue de Jesus Cristo, Filho de Deus, nos purifica de todo o pecado. Depois, meus irmãos, vem a festa de Shavuot. A festa de Shavuot é uma festa que celebra o dia da entrega da Torá. Meu filho quase que cai com ela, tremendo hoje. Coisa foi séria hoje. Ele dizia, estava tremendo, não sei se... Ele disse, eu estava nervoso. Ele ajudou no serviço aqui, ele ajudou, e eu fiquei do lado dele segurando e ele tremendo. E isso é emoção, irmãos. A primeira vez que eu vi foi no teatro. E o pastor José Maria, ele estava, quando teve a entrada da Torá, naquele momento, eu era pastor batista de uma igreja lá em Marcílio de Noronha, e quando eu vi o pastor José Maria entrando com a Torá, naquele momento eu não me aguentei, irmãos, porque carregar uma Bíblia é uma bênção, mas você poder carregar a Torá é um privilégio, não é para todo mundo, não é para todo mundo. E isso está acontecendo comigo agora, batistão há 37 anos. Eu era batistão há 37 anos. Você não sabe o que é isso, irmãos. Aleluia, glória a Deus. O irmão chegar e dizer, irmão, está nervoso, calma. Se controla ou sai. Vi muito isso. E participei muito disso. E hoje você não se contenta em ver que a alegria do Senhor é a nossa força e Ele está presente no nosso meio. E nós nos alegramos quando tomamos a Torá na nossa mão. Nos alegramos. E aqui nós vemos que na festa de Shavuot o Senhor entregou para Moisés, revelando para ele passar para a congregação de Israel, e escrevendo ali com o seu dedo e entregando a Moisés. Mas nesse mesmo dia, quando o Senhor Yeshua, Ele diz, fica em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Nesse mesmo dia, 10 dias após a sua ascensão, a Ruach Kadosh, né, desceu sobre a igreja, sobre o povo. E a capacidade de nós entendermos
compreendermos o que o Senhor está falando, é porque o Espírito Santo nos capacita. No passado era diferente. No passado o Espírito era dado de porções particulares ao sacerdote, ao juiz, ao profeta, ao rei, segundo o coração dele. Mas agora, se você é um servo, se você tem compromisso com o Senhor, Ele fala com você. E os maiores e melhores momentos que o Senhor resolve falar com cada um de nós é na solidão, quando nós estamos a sós com Deus. Quando você começa lendo a palavra, você ouve a voz do Senhor falando no seu coração. Isso é maravilhoso. Não tem coisa melhor do que você estar a sós com Deus e ouvir a voz do Senhor. O Espírito, Ele é vivo e Ele está presente em nossas vidas. E Ele começa a falar conosco. Que privilégio isso, irmãos. Não tem nenhum povo na terra que tenha esse privilégio, a não ser o povo de Adonai, a não ser o povo de Yeshua HaMashiach, o povo que Ele comprou com o seu sangue. E depois, meus irmãos, vem a festa de Rosh Hashanah. 7º mês, 1º dia, toque da trombeta, significando que o rei está chegando. Disse um certo estudioso que um rabino falou que foi nesse dia que Yeshua nasceu. Mas também é que nesse dia Yeshua vai voltar para reinar. Eu não me atrevo a falar, não me atrevo, porque Ele disse, só o Pai sabe, mas uma coisa eu sei, que Ele vai voltar, e Ele vai reinar, e nós reinaremos com Ele, e isso é maravilhoso. Então, meus irmãos, Rosh Hashanah é um momento especial, a chegada do grande rei. Depois temos Sukkot, é o dia em que nós podemos lembrar 40 anos no deserto, morando em tendas em Israel, mas que Israel nunca deixou de perceber que os maiores milagres do Senhor foi durante os 40 anos no deserto. É por isso que é importante que nós, que estamos agora vivendo a experiência da Techuvá, voltando-se para o Senhor, estejamos também no Sukkot, fazendo a nossa Sukkot, e entrando e meditando na experiência do povo de Israel, vivenciando essa experiência, porque o Senhor Yeshua estava sobre Israel, guardando, porque Ele é o guarda de Israel. E meus irmãos, há outras festas que não são para nós mandamentos, como Hanukkah, Purim, mas nestas festas o Senhor se fez presente com grandes livramentos, Um dos livros que eu admiro muito, uma das mulheres mais admiradas na Bíblia, é Esther. O livro de Esther não cita em um só versículo, em uma só frase, o nome de Deus. Mas do início ao fim, nós sentimos a glória da presença do Senhor em todo o livramento do povo do Senhor. Porque, meus irmãos, não tem povo semelhante ao povo de Israel. Passou o que passou, armaram contra ele várias ciladas para acabar, mas o povo continua aí vivo e forte. Eu lembro, eu era bem novo, quando aquele presidente do Egito, ele fez uma confraria com os líderes árabes e disse: vamos apagar Israel do mapa. Israel
não tinha arma o suficiente, não tinha capacidade bélica nenhuma. Mas eu ouvi e li de pessoas testemunhando de que aviões egípcios vinham e voltavam desesperados. E o testemunho deles era: anjos vinham ao lado dos aviões de Israel. Uma mulher judia estava na sua casa e ela via uma guarnição ou um comando, não sei como é que posso falar, não sou militar, vindo em direção à casa dela, e ela sabia que ela seria destruída. A única coisa que ela pôde fazer foi ficar de joelhos. E quando ela abriu os olhos, ela viu no portão dela um homem de fogo, com espada de fogo, e os soldados que vinham voltaram correndo desesperados. Deus é Deus presente, e para cumprir a sua palavra, Ele destrói tudo que se chama impedimento. Deus tem plano na sua vida, meu irmão. Deus tem um propósito desde o momento que você assumiu uma posição de servir ao Senhor. Nada pode se levantar contra a sua vida. Assim como Ele cuidou de Israel, Ele cuida de você. Assim como Ele guardou a Israel, Ele guarda você. Não tema as adversidades da vida, porque o nosso Senhor, o nosso Elohim, Ele é maior do que todos os deuses. Não há Deus tão grande como o meu, nenhum só. Ele é um Deus que opera maravilhas. Ele é um Deus que cura os enfermos. Ele é um Deus que levanta os mortos. Ele é um Deus que salva o perdido. Ele é um Deus que está se preparando para nos levar, para estarmos com Ele, morando com Ele por toda a eternidade. É o Deus que nós servimos, é o Deus que nós adoramos, é o Deus que nós glorificamos em louvores e dando glórias, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus aqui na congregação. Ele é Deus na rua. Ele é Deus na casa. Ele é Deus do trabalho. Ele é Deus da escola. Ele é Deus. Não tema, o Senhor é contigo. Louvado seja o Senhor. Que o Senhor te abençoe, meu irmão. Que o Senhor continue te abençoando este início de semana e te dando uma semana de muita vitória e de muita paz. Que este falar não seja emudecido na sua boca. Quando o Senhor mandar você falar, fala, não tema. Não sei falar. Abre a tua boca e eu te encherei. É a promessa dele. Fale sem medo, porque Deus quer te usar. Amém? Senhor te abençoe, irmãos. Rocha, a palavra é sua. Obrigado, pastor Rocildo. Estava lembrando aqui que quando nós fomos para Israel, não sei se a Marlene lembra disso, ele estava contando da proteção de Deus, né? Aí ele citou aqui a Guerra dos 6 Dias, que foi quando o rei egípcio, esqueci o nome dele, se juntou com as líderes árabes para destruir Israel, né? Isso foi em 1967, né? Se não me engano, 67, né? Aí nós fomos visitar as colinas de Golã, que fica na região da divisa de Israel com a Síria. No sul, Israel está fazendo divisa com a Jordânia e com o Egito, e lá no norte faz a divisa com a Síria e com o Líbano. E nós fomos visitar essa região que é um pouco alta, né? Lembra a região muito de Domingo Martins, que você vai subindo, muito linda. Israel vigia com seu exército toda a parte da fronteira. Israel é cercado por inimigos, infelizmente, né? Alguns ele possui um acordo bilateral e com outros não. E a Síria fica nessa divisa dessa terra de Golã, que antes era território sírio, e na Guerra de 6 Dias eles perderam esse território. Hoje é controlado pela ONU. Você vai lá, você vai ver uma central da ONU que controla essa terra. E nós estávamos, e é lindo, é uma região muito pastosa, muito verde. Na última vez que eu fui, a Síria estava totalmente destruída, igual você vê hoje nos jornais, né? E lá é alto, você vê um vale enorme assim, né? Que dá
e você vê a divisa, nesse vale você vê a divisa de Israel com a Síria. E o local onde nós fomos é chamado Vales das Lágrimas. Você vai conhecer se você for lá. Por que ele é chamado no Vale das Lágrimas? Que você vai lá, você começa a escutar a história e todo mundo começa a chorar, né? O sentido é isso. Lógico que tem uma questão das guerras que ali ocorreram. Aí a guia foi nos contar uma experiência que a nação de Israel teve no ano de 1967. Eu acho que o pastor José vai lembrar dessa história. A nação de Israel, quando foi atacada nessa terra de 6 dias, ela foi atacada no sul, no norte, no oeste, no leste, de todas as partes, né? Então o exército de Israel, o exército, a marinha, eu acho que é a AFI, né? A Força Aérea Israelense, ficou guerreando no território todo. E na parte da Síria, havia os tanques sírios avançando sobre essa região que Israel já tinha tomado uma parte mais alta, e o território sírio, o exército sírio avançando com os tanques. E o exército de Israel já estava sendo dizimado por esses tanques, porque o general que estava comandando esse batalhão, ele já estava vendo o seu batalhão se perdendo, porque eles estavam um exército contra os tanques sírios, né? E ele pedindo ajuda pela Força Aérea de Israel, e ele não conseguindo conquistar. E a guia contando essa história para a gente olhando para o vale. Aí diz que ele, quando ele estava vendo pelo rádio, e essa gravação existe, se você jogar no YouTube, eu não lembro o nome do coronel, você vai ouvir ele falando. Quando ele estava vendo que o exército de Israel estava sendo dizimado, ele parou, vendo que os inimigos estavam avançando, e ele começou a chamar Israel, Adonai Elohim, Adonai Erra. E de repente vem os aviões da Força Aérea de Israel e começa a dizimar os tanques sírios. E aí eles ganham a guerra do lado sírio. E aí é uma história contada, porque na hora que era como que esse general estivesse falando assim: Senhor, as minhas forças se foram, agora somente o Senhor para agir por nós. E de repente vem os exércitos do Deus vivo, como diz Davi, né? Quem é esse incircunciso filisteu que vem confrontar o exército do Deus vivo? E Deus vai e age, liberta e destrói os tanques sírios, né? É lógico que nós não somos fãs de guerra. A gente também não é somente pró-Israel sem um sentido, né? A nação de Israel foi levantada como sacerdócio para as nações. Nós estamos trabalhando para essa unidade, amando a todas as nações e reconhecendo a nação de Israel como aquele a quem o Eterno escolheu para abençoar as nações, né? Eu lembrei dessa história quando o pastor Rocildo estava aqui, você vai conhecer. Então, se um dia você tiver o privilégio de estar lá, esteja, que é uma bênção para nós.